Fala galerinha, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei que horas que você vai estar vendo esse vídeo. Espero ter encontrado você com saúde, com seus familiares também com saúde. Espero logo voltar para a escola, né? Onde a gente pode desfrutar daquele calor humano em que 30, 35, 40 alunos dá, né? Saudade. Espero poder ajudar vocês aqui, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre Reino Plantar e essa aula é para alunos do terceiro ano. No terceiro ano do ensino médio da Escola Presbiteriana João Calvino. Tá? Eu espero ajudar vocês aí, tá bom? A gente vai falar um pouquinho só sobre a introdução do Reino Plantar e não vou me aprofundar muito. Depois, no próximo momento, a gente vai vir com algo mais profundo, tá bom? Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as características desse reino, tá? São todos eucariontes, e aí você vai lembrar das aulas, o que é eucarionte. Eucariontes são aqueles organismos que possuem carioteca envolvendo o seu núcleo, tá? Membrana nuclear. Todos os seres que possuem essa membrana são considerados seres eucariontes, tá? São pluricelulares, tá? Porque possuem mais de uma célula. São autótrofos ou autotróficos, tá? Produzem seu próprio alimento, em sua maioria. Existem, claro, as exceções, por exemplo, plantas parasitas, que aí elas não conseguem fazer fotossíntese e vão precisar de outra planta para poder parasitar, tá bom? São fotossintetizantes em sua maioria, né? Utilizam de água, de gás carbônico, de nutrientes, sais minerais e luz para poder fazer fotossíntese e gerar sua própria energia, tá? Presença nesse grupo há a presença de seiva bruta e seiva elaborada, que são produtos que a planta leva e traz para a folha, tá? Leva nutriente, que a seiva bruta, como sais minerais, água, para a folha, para ela poder juntar com o gás carbônico e com a luz e fazer fotossíntese, tá? Então ela utiliza um canal para isso. A gente chama isso de vaso condutor. Depois que esse produto é feito, a fotossíntese é realizada, o produto final é a glicose, que é um açúcar. Então essa glicose ela tem que alimentar todas as partes da planta. Então ela vai utilizar também outro canal, outro vaso, para levar essa glicose para todas as partes da planta. Então isso são os vasos condutores, tá bom? Presença de parede celular, tá? De celulose. Presença de cloroplastos e estômatos. Isso aqui é uma característica que as plantas têm, tá? Essas estruturas nós vamos encontrar apenas nos vegetais, tá? Eles têm como carboidrato de reserva o amido, né? Que eles armazenam o carboidrato em excesso através de amido nas raízes, tá? No nosso caso, por exemplo, a gente vai armazenar isso em glicogênio, que vai ser transformado em gordura, e a gente vai armazenar aqui na região abdominal, formando o buchinho, tá? No caso das plantas, elas vão armazenar isso na raiz, tá? Elas são predominantemente terrestres, porém a gente vai encontrar grupos aquáticos, tá? E tem tamanhos variados, né? A gente tem plantas muito minúsculas e plantas gigantescas. Aqui é o exemplo de uma célula vegetal, tá? Onde é destacado aí os cloroplastos, que são os responsáveis onde vai ser armazenada a clorofila, que vai ajudar a acontecer a fotossíntese, tá bom? Aqui mais de perto o cloroplasto, né? É uma micrografia real, tá? De um cloroplasto. Bom, quais são os representantes do reino plantar, tá? Quais os grandes grupos desse reino? Aí a gente tem as criptógamas, que são as plantas sem semente, tá? E a gente tem as fanerógamas, que são as plantas com semente. Então a diferença entre criptógamas e fanerógamas é a presença ou ausência de semente, tá bom? Presente nas fanerógamas, ausentes nas criptógamas, perfeito? Bom, quais são os representantes das criptógamas, né? São as briófitas e pteridófitas, tá bom? As briófitas, que são os musgos e hepáticas, elas são avasculares. O que é isso? Avasculares é a ausência de vaso condutor.
Lembra que a gente estava falando agorinha sobre levar e trazer substâncias da planta? As briófitas não têm esses vasos, tá? Elas vão fazer isso célula a célula, tá bom? As pteridófitas possuem esses vasos, tá? Que levam e trazem seiva bruta e seiva elaborada, tá? Então a diferença entre briófita e pteridófita é a presença ou ausência de vaso condutor. Ausente nas briófitas, presente nas pteridófitas, tá? Exemplo de briófitas, musgos e hepáticas. Exemplo de pteridófitas, samambaias e avencas, tá? Esses dois grupos a gente chama também de vegetais inferiores. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre o grupo das fanerógamas, que são plantas com semente. A gente tem a gimnosperma, tá? Que são plantas sem frutos, e as angiospermas, que são plantas com fruto. Exemplo de gimnosperma, pinheiro, por exemplo. Tá? E exemplo de angiosperma são as plantas em geral que dão fruto carnoso. Por exemplo, manga, abacate, jambo, essas frutas que dão frutos carnosos, essas plantas que dão frutos carnosos, tá? Como é que eu vou diferenciar então gimnosperma e angiosperma? Ausência ou presença de fruto, certo? Porque ambas têm semente. E aí se eu te perguntar, qual a diferença entre todos os grupos? Briófitas, pteridófitas, angiosperma e gimnosperma. Bom, briófitas sem vaso condutor vai diferenciar ela dos demais, tá? Briófita tem sem vaso condutor, todos os demais com vaso condutor. Perfeito? Como é que eu posso diferenciar pteridófita dos demais grupos? Bom, pteridófita tem vaso condutor, então ela se iguala às outras gimnosperma e angiosperma. Porém, ela não tem semente, tá? Então vai diferenciar elas dos grupos demais aí, certo? Então fica bem fácil se você gravar isso, tá? Criptógamas, plantas sem semente. Exemplo, briófita e pteridófita. Fanerógama, planta com semente. Exemplo, gimnosperma, angiosperma. Como é que eu diferencio um do outro? Briófita avascular é a única avascular, os demais vasculares, tá? Pteridófita vascular como angiosperma e gimnosperma, porém ela é sem semente, já que gimnosperma e angiosperma tem semente. Como é que eu diferencio gimnosperma e angiosperma? Presença de fruto ou não, tá? Presença de fruto ou não. Então é simples aí a diferenciação. E esses dois últimos grupos, gimnosperma e angiosperma, são considerados os vegetais superiores, porque são os mais recentes na linha evolutiva aí, tá? Aqui são exemplos, né? Fotos de exemplos de briófitas, que são os musgos, pteridófitas, gimnosperma e angiosperma, aí, que são as plantas com frutos verdadeiros, né? Com frutos carnosos. Aqui falar um pouquinho sobre a evolução das plantas. A evolução das plantas ocorre a partir de algas verdes, né? O próximo grupo a surgir são as briófitas, por isso que elas são consideradas vegetais inferiores junto com as pteridófitas. Por quê? Porque elas surgem primeiro na linha evolutiva, né? Surgindo primeiro briófita, depois pteridófita, depois gimnosperma, depois angiosperma, tá? Angiosperma é a caçulinha da família, porém também é a mais complexa, tá? A mais cheia de detalhes, tá bom? Bom, falar um pouquinho da evolução. É importante que você saiba que, como as plantas surgem a partir das algas, elas tiveram que mudar muito do seu comportamento, tá? As algas viviam em ambientes aquáticos, as plantas não, tá? As algas não tinham estrutura de fixação para retirar nutrientes. Então, como é que ela fazia a retirada de nutrientes? Pelo talo, tá? Então, como ela estava na água, ela absorvia da própria água os nutrientes. Já as plantas, como não tem esse talo, tiveram que desenvolver uma estrutura, que são as raízes, para retirar os nutrientes do solo, tá bom? E transportar isso através de vasos condutores, tá bom? E no decorrer da evolução, os órgãos foram também mudando, principalmente de reprodução também, tá? Aqui a gente está falando sobre órgãos de fixação, que eu já citei no slide, né? A epiderme teve que se adaptar também, que é o tecido que reveste a planta por fora. Então ela teve que se adaptar para impedir a desidratação, tá?
Então, quando você vê uma planta por fora, você percebe a epiderme dela que está protegendo a parte interior da desidratação. Se você cortar uma planta, uma árvore, ela por inteiro, você vai perceber que a parte interna é mais úmida do que a parte interna. A parte interna é mais úmida do que a parte externa, tá? Ou seja, esse tecido que está revestindo ela é um tecido que protege ela da desidratação. Tá? E as plantas desenvolveram também os estômatos, tá? Que são organelas, estruturas específicas para a troca gasosa. Tá? Como elas estão agora em ambiente terrestre, elas precisam fazer essa troca com a atmosfera. E esses estômatos ajudam esse processo. Tá? Aqui a gente tem o estômato, que é como se fosse uma portinha que se abre e se fecha para produzir a troca gasosa da planta com o ambiente. A reprodução também mudou. Tá? As algas, como viviam em ambiente aquático, ela liberava o gameta na água, esses gametas se encontravam de alguma forma. Já quando a planta alcançou o ambiente terrestre, ela teve que mudar isso. Tá? Como a planta vive em ambiente firme, ao longo do tempo adquiriu outras formas de reprodução, que a gente vai ver a seguir. Tá? Que é a polinização e outras formas de reprodução que as plantas acabaram desenvolvendo. E a gente vai falar agora sobre um grupo específico, que são as briófitas, tá bom? Aqui a gente tem alguns exemplos de briófitas, musgos, hepáticas, tá? São os mais comuns aí desse grupo, tá? Aqui mais exemplos. Eles vão estar sempre em ambientes úmidos, tá? Para facilitar também a reprodução desse grupo. Aí aqui a gente tem as principais características, eu vou aumentar um pouquinho aqui, para que a gente possa ver melhor. Tá? Quais são as principais características desse grupo, então? Elas foram as primeiras a se desenvolver em ambientes terrestres, tá? Elas foram as primeiras na linha evolutiva, a surgir a partir das algas verdes, tá? São bem pequenas, muito minúsculas mesmo, e sempre você vai encontrar elas em ambiente úmido, tá? Próximo à água, principalmente. Elas não produzem flor, não produzem semente, não produzem fruto, tá? Apresentam rizoides, que é uma estrutura que substitui a raiz, ou melhor, que depois surge a partir do rizoide a raiz, na linha evolutiva. Tá? Cauloide, que vai originar o caule, e filoide, que depois vai originar a folha nas pteridófitas. Tá? São estruturas semelhantes à raiz, caule e folha nas plantas mais evoluídas. A epiderme desses vegetais já tem uma cera, tá? Que vai proteger a planta da desidratação, tá? Já que elas estão saindo da água, para ela não perder não desidratar demais, ela acaba desenvolvendo essa cera que vai proteger ela da desidratação, tá certo? Já também possuem estômatos, tá? Que vai ajudar na troca gasosa. São avasculares. O que é isso? Não possui vasocondutor, tá? O que são vasos condutores mesmo? Vasos condutores são estruturas que levam e trazem substâncias por dentro da planta. Como a planta tem raiz, no caso das briófitas, rizoide, isso vai ter que subir, ela vai ter que retirar do solo e levar para as outras partes da planta, ela precisa desse vaso condutor. As briófitas não têm, tá? Esse vaso condutor. Como é que ela vai fazer isso? Célula a célula. O que significa dizer isso? As células retiram isso do solo, as células presentes nos rizoides, tá? Retiram isso do solo, se enchem dessa substância e vai passar para a próxima célula que não tem, tá? É como se uma célula que tem muito passasse para uma célula que tem menos. Isso aqui a gente chama de transporte através do gradiente de concentração. O que significa isso? A célula que tem muito passa para a célula que não tem nada. Tá? E aí elas vão passar a substância de uma célula para outra até as duas estarem no mesmo nível dessa substância, certo? Aí começa essa outra célula a passar para a próxima célula, e para a próxima célula, e para a próxima célula, até todas as células estarem alimentadas. Por isso que as briófitas são pequenas, são de pequeno porte. Por quê? Porque esse transporte é muito complexo, dá muito trabalho, gasta muita energia. Então elas não conseguiram alcançar grande porte, né? Elas são pequeninas por conta disso, tá? Porque elas são avasculares.
A água absorvida pelo rizóide é transportada lentamente célula a célula, como eu já até citei aqui, né? Não há presença de tecido de sustentação. O que significa? Então elas são bem maleáveis, né? Elas também não crescem muito por isso, porque elas não têm estrutura para isso, tá? Não tem vasos condutores e tecido de sustentação, como a gente já falou. Dependem da água do ambiente para a fecundação. Então, por isso que eu encontro elas sempre próximas a lugares onde tem água ou muito úmidos. Por quê? Porque elas dependem disso para se reproduzir. Elas vão liberar o gameta no solo e esses gametas vão de alguma forma se encontrar no solo, tá? E utilizam a umidade para isso também, tá? Tanto o gametófito quanto as próprias plantas briófitas, elas são dioicas. O que significa ser dioico? Ser dioico tem a figura masculina e feminina. Tá? Então a gente tem a planta macho, vamos colocar aí entre aspas, e a planta fêmea também. Produzindo a planta macho, gameta masculino, e a planta fêmea produzindo gameta feminino. Tá? Então ser dioico é isso. Ter as duas figuras aí no processo reprodutivo. A figura macho e a figura fêmea liberando gametas machos e gametas masculinos e gametas femininos. Tá? Aqui a gente tem a estrutura de uma briófita. Aí você vai perceber o rizóide, né, que depois vai originar a raiz, o cauloide, que depois origina o caule, no próximo grupo, né, evolutivo, e o filóide, que vai originar a folha. Tá? E aí depois a gente tem a haste e a cápsula, onde vai ter o gameta masculino ou feminino. Tá? Que depois essa haste vai acabar liberando os gametas. Aqui também é uma foto de um musgo, né, onde a gente pode muito bem perceber as estruturas presentes numa briófita. Tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Depois a gente vai começar a falar mais sobre outros grupos de plantas. Tá? As briófitas é o mais simples mesmo. Tá? Depois, quando a gente começar a falar sobre pteridófita, gimnosperma e angiosperma, a gente vai acabar tendo que ter um pouquinho mais de paciência, porque é um conteúdo mais complicado, tá? Mais complexo. Eu espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham entendido. Tá? Quero mandar um grande abraço a todos vocês e o desejo de saúde a todos. Tá? Um grande abraço, fiquem na paz, fiquem com Deus e até a próxima.